Bom, gente, então vamos falar agora sobre os psicofármacos, né? A gente vai trabalhar em relação ao quando surgiu, né, os grupos de psicofármacos que a gente tem disponível no mercado, tá? Eu não vou cobrar, a gente não vai cobrar, né, enquanto conhecimento, dose medicamentosa. Esse é o objetivo aqui. Mas o objetivo é que vocês reconheçam os grupos dos psicofármacos em relação aos transtornos mentais, tá? Para ficar bem claro, entender que antidepressivo não é ansiolítico, que ansiolítico não é estabilizador do humor, e estabilizador do humor não é um neurolético. Mas são coisas distintas, tá bom? Podem fazer uso concomitante? Podem, a gente vai ver também, tá? Então vamos lá. Olha só, gente, o uso das medicações na saúde mental se iniciou nos anos 50 do século XX. Então, até 1950, o tratamento na saúde mental, ou na época até então, até antes da década de 50, na psiquiatria, o tratamento ele não tinha como a opção terapêutica medicamentosa. Então, existiam outras práticas, né? Como banho gelado, cadeira giratória, né? A própria camisa de força, enfim, né? Você não tinha a prática da medicação. Eu não sei se vocês se perguntaram, né, por que década de 50 do século XX, né? A gente sabe que no mundo a gente tem um divisor de águas em relação ao desenvolvimento tecnológico, né? Que tinha no mundo antes da década de 50 e que teve no mundo depois da década de 50, né? A gente fala aqui por conta da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então teve todo um desenvolvimento tecnológico um período, né, até que longo da Segunda Grande Guerra, que vocês observam que em relação à Primeira Guerra, na Segunda você já tinha a presença maior de aviões, de tanques de guerra, né, mais sofisticados, de veículos, armamentos diferentes, né, a própria bomba atômica. Então você vê que o homem, né, por conta da guerra, né, entre eles mesmos, né, desenvolveram todo o seu potencial em cima da tecnologia armamentista, tecnologia de guerra mesmo, né? A própria internet aparece nessa época aí, como comunicação de dados, né? Possibilidade de comunicar dados entre dois computadores. E aí, quando acaba a Grande Guerra, né, em 45, você faz o que com tudo isso, né? Então, essa tecnologia você começa a usar em outras áreas, principalmente nas áreas que têm retorno econômico, né? A indústria farmacológica é uma delas, né? Imagine o que movimenta de dinheiro a indústria farmacológica. Agora imagine o que movimenta a indústria farmacológica da psiquiatria, né? E a gente sabe que os fármacos aí são avaliados tanto na sua para sua descoberta, né, para sua validação, digamos assim. A gente está vendo aí agora a questão das vacinas, né, Covid-19, né, que precisam ser validadas, precisam ser feitos estudos para validar. E aí, depois de estarem no mercado, né, elas continuam sendo avaliadas. Se elas não mostram sua eficácia, elas acabam saindo do mercado, como já aconteceu com algumas medicações, né? Por exemplo, vamos pegar uma que aqui no Brasil a gente usa muito, que é a dipirona, né? Em alguns países ela é proibida, porque os efeitos dela adversos são mais, aparecem mais como complicações do que aquilo que ela se propõe. Algumas drogas até mudam, né, o objetivo delas, né, para que vieram, né. Então, algumas até, se foi feita com objetivo, né, e na hora de pôr no mercado, elas responderam melhor para outro objetivo prático, tá? O que não acontece né, de forma tão incisiva na saúde mental. Porque quem vai falar se a droga não está funcionando ou não, né, se está sendo benéfico ou não, os efeitos colaterais, né? Quem é que vai reclamar, né? É,
normalmente, né, o próprio usuário familiar, né? E a gente vê que essas pessoas, a maioria delas, elas são, a família se afasta delas, elas são afastadas, né? Principalmente no período, né, hegemônico aí da psiquiatria, que foi aí da década, no caso do Brasil, né? Que foi até a década de final da década de 80, década de 90, né? Então, né, que era o ápice dos hospitais psiquiátricos, né? Não sei se vocês já viram aquele documentário do Holocausto Brasileiro, assistam ele, que vocês vão ver, entender o que eu estou falando, né? Ou seja, nem o usuário, nem a família vai fazer notificações para o serviço, né, para a Anvisa, para reclamar, né, do tal droga não está surtindo efeito, né? E a gente sabe que dos neurolépticos, né, a gente vai ver aí, o, ele é usado em longa escala, né, porque ele é um antipsicótico, né, os efeitos adversos que ele acaba trazendo para a pessoa, né? Então vamos lá. Então a medicação então, surge nos anos 50 do século XX, né? E o bom é que ela possibilitou um tratamento ambulatorial, né? Ou seja, a pessoa não necessariamente precisava ficar, né, internada para fazer tratamento em algumas situações, né? Ou não precisa, né? E aí movimenta também a questão da indústria farmacêutica, né? Isso aí é uma galinha dos ovos de ouro, digamos assim. Então, em relação aos grupos de psicofármacos, né, então a gente tem quatro grandes grupos: o grupo dos benzodiazepínicos, o grupo dos antidepressivos, o grupo dos neurolépticos e o grupo dos estabilizadores do humor. Esse quadro aqui, gente, é interessante, né, porque ele mostra a que serve cada grupo desses. Então vamos lá, o grupo dos benzodiazepínicos, ele serve, né, para ansiedade. Olha só, tá para ansiedade. Somatização. Somatização é você valorizar demais algo, entendeu? Por exemplo, você deixa cair um copo, né, e quebra o copo e aí chora o dia inteiro por aquilo. Isso é somatização, tá? A não ser, claro, quem seja o copo, o valor do copo, enfim, né? Mas vamos lá. E a questão da angústia, da insônia, então você vê que são sintomas que circulam na ansiedade. Então, os benzodiazepínicos, a base deles é a ansiedade, né? Depois, ó, e também servem aqui, ó, olha aqui, ó, agitação, hum, agitação psicomotor, quadro de emergência e saúde mental. Então, o benzodiazepínico, ele também tem uma indicação nos quadros de agitação. Próximo grupo aqui, ó, os neuroléticos, olha para que serve. Alucinação, delírio e agitação. Então, isso aqui são os antipsicóticos. Você usa ele onde? Além de alucinação e delírio, ó, os quadros de agitação. Então, eu posso falar que os dois grupos de drogas que são utilizados, os quadros de surto, digamos assim, né, que a gente chama de emergência em saúde mental, é benzodiazepínico e neurolético. A primeira escolha é sempre neurolético, tá? Mas pode se usar junto com o benzodiazepínico, tá bom? E aí depois você tem o grupo de antidepressivos, que o uso deles é para depressão, né? E os estabilizadores do humor, né, para os quadros de euforia, né, para as alterações do humor que foi que a gente viu, né, os quadros de mania. Então vamos lá. Dos benzodiazepínicos, então, a indicação deles é para ansiedade, né, para angústia, para agitação também. Como que eles funcionam, né? Eles se ligam aos neurotransmissores GABA e potencializam ele. Então, o GABA consegue transmitir mais, né, hormônios do humor, digamos assim, tá? E aí potencializa, né, a ação. Então, o benzodiazepínico potencializa o efeito do GABA, tá? Que é o neurotransmissor responsável, né, por pegar um hormônio do humor daqui, uma noradrenalina, uma epinefrina, que seja, né, e levar de um axônio para outro, tá? E aí, quais são as indicações dele, além da ansiedade? Como hipnótica, anticonvulsivante e biorelaxante.
Aí vai depender, cada ação dele depende da concentração qual que você vai usar, tá? Então aqui alguns nomes comerciais de algum bem conhecidos, dos benzodiazepínicos, né? O Valium, que é o diazepam, o Rivotril, que é o clonazepam, né? A gente tem um aqui que não está nessa tabela, que é o midazolam também, tá? E o que fica aqui, gente, ó, que a gente tem os benzodiazepínicos, eles são classificados do seu tempo de ação, né? Que é aquela meia-vida. Então tem meia-vida média-longa, que vai até 24 horas, de curta média, menos de 24 horas, e de vida média muito curta, que é de 2 a 5 horas. Né? Que no caso aqui entraria o midazolam, são mais potentes, mas o pico de ação dele é mais curto. Né? Então, olha aqui entre o diazepam e o clonazepam, aqui, ó, né? Em drogas que podem durar até 24 horas. Então, você não pode fazer a droga com intervalo de tempo menor para você não impregnar o sujeito. Tá? Principalmente esse aqui, né, que é o mais agudo, seria no caso o midazolam, que é o que a gente usa na emergência, né? Então eu tenho um tempo médio mínimo para poder refazer essa droga para não impregnar, tá? Temos uma droga que que é antagônica ao benzodiazepínico, né? Que é muito utilizado na emergência, porque se você impregna ele com benzodiazepínico, tem como você diminuir esses sintomas. Se você impregnar com benzodiazepínico, ele pode fazer pausa respiratória, parada respiratória, né? E a gente tem uma droga chamada flumazenil, né? Que é uma droga que é antagônica ao benzodiazepínico, tá? Então vamos lá. Ele fala aqui também que dependendo do tipo de droga e a dose que é utilizada, você tem uma ação, tá vendo? Ó? Doses mais baixas, você tem uma ação ansiolítica. Doses mais altas, você tem uma ação hipnótica, para qual é uma das possibilidades da droga também. Tá? Quais são as observações importantes aqui? Opa, né? Quando se quer um efeito hipnótico, principalmente no idoso, usa-se de meia-vida média curta, já que o metabolismo do idoso é lento. Não se usa, né, em crianças, tá bom? Ponto indicado. Tá? Para crianças aí você vai ter um outro grupo de drogas que eu vou mostrar lá para vocês depois. Tá? Ah, mas usa Rivotril em criança, uma dose muito baixa mesmo, tá? Porque o metabolismo dela é lento, então o cuidado é esse, não impregnar, tá? Via de administração oral, tá? E quando for endovenoso é sem diluição, tá? Então, diazepam dilui, vocês vão observar na prática em um serviço dilui, né? A indicação é não diluir. Tá? Efeitos indesejados são os efeitos adversos. Vocês podem ver aqui, ó, né? Vai desde tonteira, cansaço, falta de coordenação motora, né? Até cefaleia, turbação visual, náuseas, vômitos, né? Dores, incontinência urinária. Então, tem bastante efeito. Tá? Nos idosos, tem uma outra condição aqui, ó. Ele pode ter um efeito, a gente chama de efeito rebote, né? E se o idoso tiver um comprometimento hepático, né? Vamos pegar aí um idoso que é etilista crônico, né? E é feito um benzodiazepínico dele, né? O efeito rebote não vai ser uma droga vai poder rebaixar ele, digamos assim. Não, você vai fazer o contrário. Você vai excitar as alucinações dele. Tá? Então, esse é o efeito rebote. Então, é contraindicado. Se ele não estava agitado, com o benzodiazepínico, aí ele vai ficar. Tá? Então, em relação à dependência, todos podem causar, né, independente. Né? O uso com álcool, né, aumenta o efeito de sedação da droga. Né? Então, o paciente tem que ser orientado disso. Né? Ponto indicado na gestação e lactação. Tá?
cuidado com o paciente, né, deprimido ou suicidas, porque às vezes enfim, pode potencializar isso, né? E cuidado com o uso de álcool, né, outras drogas como barbitúricos, narcóticos, antipsicóticos, antidepressivos, cimetidina, né, porque pode potencializar ele, né. Cimetidina uma droga, né, feita por mucosa gástrica, que acaba que ela potencializa uma gama de drogas, né. Por vezes vocês vão ver a pessoa está tomando lá, está prescrito na unidade de saúde, uma série de drogas, né, endovenosas, e numa delas está lá cimetidina ou ranitidina, que seja. E aí, mas por que está tomando isso? Será que ele tem problema no estômago? Não, gente, é para potencializar as drogas que ele está tomando. Tá? Agora, para os antidepressivos, tá? A indicação dele é para depressão. A ação dele farmacocinética aumenta a concentração de hormônios, né, como noradrenalina, serotonina, dopamina, tá? E impede que eles sejam reabsorvidos. Tá? E aí os tipos, né? Dos tipos que a gente tem, os mais antigos, lá da década de 50, são os tricíclicos, tá? São os mais antigos. Depois a gente tem aqui os que são mais específicos em relação ao seu propósito. Nós temos os inibidores de reabsorção de serotonina e os inibidores de reabsorção de serotonina e noradrenalina, né? E também temos os inibidores da MAO, né? A MAO é uma monoenzima, né, que acaba trazendo, né, essa monoenzima, ela consome esses hormônios aqui, né, e acaba que você tem sintomas de depressão. Então, lógico, esse aqui é específico, né? Quando a pessoa apresenta essa enzima, ela tem que tomar essa droga aqui. Então, vamos lá, no mercado, ultimamente a gente tem isso aqui, os mais antigos, tricíclicos, os inibidores de reabsorção de serotonina e noradrenalina e os inibidores da MAO. Tá? Em relação aos tricíclicos, são os mais antigos, né? O mais conhecido aí é a amitriptilina, tá? Os outros dois também, imipramina e clorifenipramina, também são tricíclicos, né? Eles têm um efeito sedativo também, tá? É da década de 50. Dos inibidores de reabsorção de serotonina, a gente tem a fluoxetina e a sertralina. De reabsorção de serotonina e noradrenalina, a gente vai ter lá, vem lá, faxina, mirtazapina, reboxetina, então também são drogas utilizadas por uma gama de pessoas aí, tá? E os inibidores da MAO, que é uma monoenzima, né, a monoamina oxidase, então essa medicação é específica para inibir essa enzima, que por sua vez consome os hormônios do humor, né? E aí você tem aqui fenilizina, pranileipomina, né? Escorboxazida, mialamida, que são os nomes dos fármacos e aqui os nomes comerciais, né? Contraindicações, olha aí, ó. Situação de glaucoma, hipertrofia de próstata, primeiro trimestre de gravidez, pós-infartado, né? Os cardíacos têm que usar com muita cautela os antidepressivos. Cimetidina potencializa o uso dele, tá? Em súbitas elevações do humor, inspira cuidados, principalmente por conta do suicídio. Efeitos adversos secundários, né? Tem os anticolinérgicos aqui, né? Estão relacionados à droga, né? Então tem uns bem específicos aqui, ó. Boca seca, estranhamento, inquietude, tremor fino, taquicardia sinusal, né? Que é uma taquicardia que não há uma alteração, né? As ondas cardíacas estão todas lá no seu tempo certo, né? Mas ele está taquicárdico, né? Hipotensão ortostática, né? Quando você muda de posição e retenção urinária, né? Efeitos mais graves, extrasístole, né? Uma sístole num eletro ou no monitor é quando você enxerga o complexo QRS, tá? Que é a contração sistólica dos teus ventrículos. Uma extrasístole, você teria uma onda que corresponde ao átrio, que é a onda P,
e 2 complexos QRS. Então, uma éstase, correto é você ter uma onda P, um complexo QRS e a onda T que vai repolarizar isso, recarregar isso. Nesse caso aqui, você teria uma onda P e 2 complexos QRS. Não necessariamente ia gerar fluxo de sangue às duas contrações, mas você teve o estímulo elétrico. Tá? Icterícia obstrutiva, né? Obstrutiva lá do colédoco, lá a pessoa fica ictérica, né? Da cor desses marcadores aqui. Crise convulsiva, né? E ilho paralítico também, né? Paralisação lá do intestino. Outro grupo, os antipsicóticos. Esses são antigos também da década de 50. Né? A gente tem dois grandes grupos, as fenotiazinas e as butirofenonas. O uso deles somente para os quadros de psicose. Tá? A ação dele não é muito bem explicada ainda, né? Mas eles fazem um bloqueio, né, para hipossináptico, ou seja, a informação de que é para você, né, num quadro psicótico, né? A informação de que é para você correr de uma agitação, de que você está vendo uma imagem, ela está alucinando, ela vai ter, mas ela não vai transitar. Então ele faz um bloqueio. Tá? E aí nós temos os dois grupos, as fenotiazinas e as entre as fenotiazinas, desculpa, né? Nós temos as fenotiazinas e as butirofenonas. O representante das fenotiazinas é a clorpromazina e das butirofenonas é o famoso haloperidol. Tá? Já falo para vocês que o mais utilizado aí é o haloperidol, pela forma como ele se apresenta, né? Ele tem 5 miligramas e 1 ml. Né? Então, uma ampola com 5 miligramas dessa droga em 1 ml. Então, de administração IM. Né? A clorpromazina vem numa ampola com 10 ml. Então, é mais difícil de você manejar ela. Principalmente eu estou falando aqui das urgências em saúde mental. Tá? Efeitos adversos, então, né? Vai desde movimentos cariotetoides, que são movimentos involuntários, desordenados e lentos, né? Movimentos involuntários da boca, da língua, do tronco, né? E um sintoma, né, precoce evidencia-se através de finos movimentos vermiculares da língua. Né? A língua fica bem firme, bem fininha. Tá? Então evita a utilização de neuronépticos em pacientes que não têm um quadro psicótico, então a indicação dele é específica. Tem que usar com cautela em idosos. A amamentação, isso é uma coisa que tem que ser avaliada, né? E não se usa profilaxia de antipsicótico, ou seja, vou tomar Aldol ou vou passar Aldol para o sujeito prevendo para ele não ter um surto. Não, por conta dos efeitos adversos que ele apresenta. Né? Contraindicação, então, na gravidez, primeira semana, contraindicado para cardíacos, né? Caso alerta cisto, contraindicado para Parkinson, contraindicado para hepatopata. Né? As alterações que faz no sistema nervoso central, né? Faz alteração de comportamento, sedação excessiva, mas a clorpromazina faz mais, o aldol não ceda. Tá? Tem os efeitos anticolinérgicos, né? E até agora vai ter também os efeitos antielenergéticos, né? Que é a hipotensão ortostática, que é hipotensiva. Tá? Alterações endócrinas, você pode ter ausência de menstruação, aumento das mamas, aumento do peso, arritmia cardíaca, né, coceira, despigmentação da pele, tudo isso pode acontecer com o uso dos antipsicóticos. Então, o que fica aqui é que eles não devem ser usados profilaticamente. Não tem indicação para isso. São usados somente nas situações de quadro, né? Um quadro psicótico, uma alucinação indevida. Tá? E o último grupo aqui dos estabilizadores do humor. Né? São usados na situação de estabilizar o humor nos quadros de euforia. Né? E aí nós temos 3 aqui que são capazes de fazer isso. Né? O lítio, muito usado com muita cautela. A carbamazepina, essa aqui é muito utilizada, né? O tegretol. O ácido valproico e o divalproato de sódio. Tá? Esse aqui é o Depaquene e esse aqui é o Depakote. Tá? Então vamos lá.
A carbamazepina, então, é o teletol, beleza, guardei já. O carbonato de lítio, o nome já fala, é carbolítio, lítio, enfim. Né? O ácido valproico, a gente tem a Depaquine e a Valpaquine. O nome comercial Depaquine é mais conhecido. E o divalproato do sódio Depakote. Tá? A indicação estão na estabilização do humor, quadro de euforia, né? Também tem indicação como anticonvulsivante, no caso de tratamento epilético, tá? Pode ser usado. Tá? A dose, eu não vou trabalhar a dose com vocês, né? Mas aqui informação, tá? Reações adversas da carbamazepina. Né? Pode apresentar letargia, náusea, vômito, confusão, né? Estado de estupor, tá? Visão turva, dor de cabeça. Então, a carbamazepina com o Viagra-Tol, ela também pode ser usada como um anticonvulsivante. Tá? Próximo, o lítio. Né? Ele tem aqui como efeito farmacológico, né, reduzir a concentração do neurotransmissor catecolamina. Tá? E aí, igual como segunda hipótese, né, ele diminui a concentração do AMP cíclico, né, que por sua vez pode originar a diminuição da sensibilidade de receptores da adenilastociclase sensível aos hormônios, ou seja, a nossa aqui, voltando à catecolamina, é a nossa adrenalina. Então, se quer suprimir um pouco, né, a euforia do sujeito. Então, tanto quanto, primeira, né, tanto relacionada a diminuir a concentração de catecolamina, ou também aqui, né, diminuir a concentração desse AMP cíclico também. Tá? Indicações, então, no caso da doença, né, da euforia, dose, eu não vou mexer com dose com vocês. Reações adversas, né? Aumento da micção, taquicardia, pulso irregular, dispneia. Né? Então, muito cuidado, né? Com leite espetado no leite materno. Então, puérpera não. Tá? Idosos, a velocidade de absorção deles é lenta, né? Principalmente a renal. Então, doses bem baixas. Tá? Se faz controle laboratorial, faz. Né? Perfil hematológico para ver como é que está, né? Teu fígado, dosar eletrólitos, ver creatinina, né? Por conta da função renal, e dosar T3 e T4 e o beta-HCG. O beta-HCG para tomar lítio tem que estar sempre com beta-HCG negativo. Tá? Contraindicação absoluta na gravidez, pode levar a hipotireoidismo, né? Ele faz alterações no equilíbrio eletrolítico e pode causar até epilepsia. Tá? O outro estabilizador do humor, o ácido valproico. Né? Então, o mecanismo de ação dele, né? Inibidor da GABA, a apresentação dele em gotas, né? Também serve para tratar epilepsia. Né? A questão da dose aqui não vou trabalhar com você. Reações adversas, hepatotóxico grave ou fatal. Para fazer essa droga aqui, gente, a pessoa tem que ter acesso à bioquímica mensal. Tá? Senão ele vai desenvolver uma hepatite, eu vou falar para você, viu? Então essa é uma droga que você tem que avaliar a função renal, a função hepática, me perdoe, mensalmente, tá? Mensalmente. O ácido valproico, né, que é o Depakote, o Depakote. Não, seria o mesmo aí, desculpa. O ácido valproico é o Depaquine. A administração dele é gotas, né, na maioria dos casos, a apresentação dele é oral. Indicações agora para o divalproato. Mesma coisa, tratamento de mania, né, com duas desordens bipolares, né, bipolaridade. Pensando no positivo e negativo, bipolaridade, a pessoa experimentou a mania, o caso de euforia, em algum momento da vida dele,
deprimiu, tá? Então a indicação dele é para esses quadros, tá? Não deve ser administrado em quem tem alguma complicação hepática também, tá? Por conta da hepatotoxicidade dele, é a mesma coisa que o ácido valproico, né? Você tem que avaliar a função hepática e a função renal mensalmente. É muito utilizado também como um anticonvulsivante, né? Principalmente nos casos de epilepsia, tá? Também é contraindicado o uso na gravidez e lactação. Eles têm contaminação vertical, né? Aí é contraindicado o uso. Tá bom, gente? Então, dos, dos grupos de psicofármacos, então, era isso que a gente tinha que falar com vocês, tá? Então, sugiro que vocês agora leiam o material. Foi disponibilizado lá, tanto livro que tá tudo em plataforma digital, tá bom? Mas, por favor, dê uma lida neles, tá bom? Até mais.